Capítulo 723. Depois de um momento em que sua mente ficou à deriva, Klein esfregou as têmporas e lentamente se recompôs. Ele descobriu que o assunto tinha pouco a ver com ele. Ele não estava motivado para participar do assunto. Estava apático em saber se os militares de Loen encontrariam Turani von Helmsuin, porque lhe faltava o sentimento de pertencer ao reino de Loen. O que ele fez no passado foi apenas garantir uma sociedade estável e que os seus cidadãos não sofressem quaisquer danos acidentais. Se possível, ele não se importava em instigar uma revolução para permitir que os pobres levassem vidas melhores. Nunca esperei que me tornasse mais internacionalista depois de vir a este mundo. Ele deu uma risada autodepreciativa enquanto se preparava para retornar ao mundo real e dormir um pouco. Sob o manto da escuridão, ele permitiria que a tempestade lá fora liberasse livremente seu poder. Nesse momento, sua atenção foi atraída pelo maior item da pilha de lixo pelo canto dos olhos, o rádio transceptor. Falando nisso, qual é a facção que controla Turani von Helmsuin? Não é nada demais se forem pessoas do lado da rainha misteriosa Bernadette. Ela acredita firmemente em faça o que quiser, mas não faça mal, então ela não faria nada exagerado. Não seria bom se fosse a escola de pensamento rosa representada pelo almirante de sangue. Ignorando a facção da temperança que está sendo suprimida, como crentes do Deus acorrentado ou da árvore mãe do desejo, seu nível de maldade não pode ser inferior ao da Ordem Aurora. Deixá-los compreender a tecnologia mais avançada disponível poderia causar um desastre. Klein interrompeu suas ações de envolver seu corpo com sua espiritualidade. Ele tocou suavemente na borda da mesa manchada. Logo teve uma ideia, que era trazer o transceptor de rádio de volta ao mundo real, ajustá-lo na frequência correta para ver se conseguia receber os telegramas da tripulação do almirante de sangue. Então, poderia usar o livro de códigos que tinha para decifrar as comunicações. Haverá uma grande procura na cidade esta noite. O assunto deve estar em um ponto bastante importante e complexo. Se forem eles que controlam Helmsuin, existe a possibilidade do aparecimento de trocas cruciais de telegramas. Numa situação em que o gabinete do governador-geral, os militares de Loen e a Igreja das Tempestades não deram importância ou mesmo aceitaram esta tecnologia, este é o método mais seguro. Portanto, o Almirante do Sangue e companhia tem uma chance próxima de zero de não mudarem a frequência e os códigos após a morte do velho Kim. De qualquer forma, vou tentar. Depois de alguma deliberação, Klein não demorou ao retornar ao mundo real e preparar ativamente um ritual de outorga. Depois de levar o rádio para seu quarto, não o usou imediatamente. Em vez disso, ele usou uma adaga ritual e criou uma parede de espiritualidade para selar a sala. Ele estava fazendo isso para dissipar o cheiro da névoa cinza. Para ele, na verdade, não havia necessidade de tantos problemas para confirmar a facção que controlava Helmsuin. Ele poderia ter usado a aura da névoa cinza para contatar a Rhodes e receber a resposta. Mas o problema é que ele havia feito suas perguntas recentemente, e o cheiro que aparecia com frequência poderia atrair a atenção de deuses malignos como o verdadeiro Criador ou a demônia primordial. Era extremamente perigoso. Portanto, Klein decidiu ir pelo seguro confiando em si mesmo. Após cerca de 8 minutos, quando a purificação estava quase completa, ele dissipou a parede da espiritualidade e controlou o transceptor de rádio para iniciar sua vigilância. Após um período de tempo desconhecido, a frequência correspondente recebeu uma transmissão. Klein conteve a alegria em seu coração enquanto fazia anotações seriamente. Então, folheou o livro de códigos que havia replicado usando adivinhação e iniciou o processo de decifração necessário. Logo, ele escreveu uma linha em um papel,
Rua Pimenta Preta, número 32. 7 horas da manhã de amanhã. Na verdade, as pessoas que controlam Helmut Suin são o Almirante de Sangue e companhia. Pode haver potências da escola de pensamento rosa envolvidas. Klein imediatamente fez um julgamento. Isso não foi confirmado com base no conteúdo do telegrama, mas sim em uma simples inferência da existência do próprio telegrama. Se o Almirante de Sangue e companhia não estivessem envolvidos, seria improvável que enviassem e recebessem telegramas envolvendo as ruas de Baian. O significado deste telegrama é se reunir na Rua Pimenta Preta, número 32, amanhã antes das 7 horas. Isso significa que Helmut Suin e Víbora de Moeda de Prata estão escondidos lá e estão reportando ao Almirante de Sangue sua localização e informando o horário correspondente? Klein pensou por um momento e imediatamente retornou acima da névoa cinza. Com a informação que acabara de receber, ele escreveu a declaração de adivinhação, localização atual de Turani von Helmut Suin. Com o papel em mãos, ele recostou-se na cadeira e entoou a afirmação de maneira delirante enquanto entrava em um sonho com cogitação. No mundo cinzento e nebuloso, viu um salão subterrâneo com inúmeras luminárias de parede a gás. Dentro do salão havia uma máquina enorme e complicada. Foi construída com cilindros de cobre, alavancas de operação, alavancas de elevação e inúmeras engrenagens. Ocupava quase 2/3 do espaço. Um velho magro, com cabelos grisalhos e desgrenhados, usava um casaco grosso enquanto andava na frente da máquina. De vez em quando, ele colocava um doce na boca e mastigava ruidosamente. Não deveria ser chamado de mecanismo diferencial. É um sujeito adorável que consegue analisar perguntas e calcular a resposta com base em um conjunto de procedimentos. Sim, seu nome deveria ser uma calculadora. O mais velho continuou murmurando para si mesmo enquanto a visão de Klein era puxada para cima e para fora do corredor subterrâneo, chegando ao prédio acima. Era uma vila de 3 andares com jardim e gramado. Do lado de fora estava o endereço, Rua Pimenta Preta, número 32. Ele realmente está aqui. Klein abriu os olhos enquanto exalava silenciosamente. Então, ficou perplexo sobre o que fazer a seguir. Um cientista como ele é inútil para mim. Em vez disso, é a raiz de muitos problemas. Não posso simplesmente mantê-lo acima da névoa cinza. Portanto, não há necessidade de eu me envolver pessoalmente e levá-lo embora. Entregar a notícia aos militares de Loen ou à Igreja das Tempestades. Isso impedirá efetivamente que a escola de pensamento rosa obtenha quaisquer benefícios, mas há uma facção nas Forças Armadas que provavelmente está relacionada ao verdadeiro culpado por trás da grande poluição de Backlund. Não é bom que Helmut Suin caia em suas mãos. A Igreja das Tempestades é conhecida por ser imprudente. Um conflito pode acabar com o cientista conhecendo a divindade em que acredita. Depois de alguma deliberação cuidadosa, ele gradualmente teve uma ideia ousada. Era para tornar a notícia pública. Ele divulgaria a existência e localização de Turani von Helmut Suin aos militares do Reino de Loen e às igrejas. Isso poderia efetivamente garantir que as capacidades do cientista seriam empregadas pelo próprio Reino de Loen, e não por qualquer facção. A chave é o equilíbrio. Klein sorriu enquanto murmurava. Ele então acenou com a mão para o cetro do Deus do Mar. Antes, tinha que distribuir panfletos cuidadosamente pela cidade para tornar o assunto público e conhecido de todos, mas agora ele tinha um método ainda mais simples e eficaz. Ele selecionou um crente que por acaso estava orando e então puxou sua visão para trás quando a área circundante, abrangendo 5 quilômetros, entrou em sua visão. Então, com o cetro do Deus do Mar, ele exerceu o controle do vento.
Assim que o vento se acalmou, a vontade de Klein entrou em cena quando ele mudou de voz, dizendo com um rugido baixo: Helmusuin está na rua Pimenta Preta, número 32. Suoshi. Em Baian, o uivo do vento tornou-se intenso enquanto varria em todas as direções, trazendo consigo a voz profunda e alta. Helmusuin está na rua Pimenta Preta, 32. Helmusuin está na rua Pimenta Preta, 32. Reticências. Essa voz logo se espalhou por Baian como uma transmissão para toda a cidade. Víbora de moeda de prata estava vestindo uma capa, fingindo ser Helmusuin. Ele se escondeu em um prédio lotado nas favelas, ocasionalmente parecendo enganar o MI9 e os policiais do gabinete do governador-geral. De repente, um vendaval passou quando a voz soou em seus ouvidos. Helmusuin está na rua Pimenta Preta, número 32. O quê? Quando a voz ressoou, Oder caiu em choque. Sem perceber, ele caiu do telhado e quase se machucou gravemente. Atrás da Catedral das Ondas e num pequeno prédio próximo do gabinete do governador-geral, Jean Cotman e Robert Davis ouviram a voz no vento. A primeira reação que tiveram foi olhar para o céu antes de olhar para o bairro onde ficava a rua Pimenta Preta. Após a transmissão e de bom humor, Klein jogou o cetro do Deus do Mar de volta na pilha de lixo e voltou ao mundo real. Ele não estava com pressa de trazer o transceptor de rádio de volta acima da névoa cinza. Em vez disso, ele o deixou lá enquanto continuava monitorando as transmissões. Dessa forma, mesmo que existam potências da escola de pensamento rosa escondidas em Baian, elas não ousariam aparecer. RH é H, e independentemente de quem agir, eles não terão escolha a não ser entregá-lo ao país. Infelizmente, não tenho o hábito de escrever um diário como o imperador. Caso contrário, eu poderia escrever algo como: fiz outra boa ação hoje. Klein suspirou silenciosamente, tirou o casaco, foi para a cama e dormiu. Ele não se importava com o que aconteceria a seguir, pois não tinha nada a ver com ele. Depois de dormir por um período de tempo desconhecido, acordou de repente e sentou-se. Então, houve batidas em sua porta. Quem poderia ser? Para bater no meio da noite. Atualmente sou John Yod. Klein vestiu a fome rastejante e tirou sentença de morte de debaixo do travesseiro antes de abrir a porta. A aparência do visitante rapidamente surgiu em sua mente. Era um velho magro, com cabelos grisalhos e desgrenhados. Ele vestia um casaco recheado de algodão e um sobretudo. Ele estava colocando um doce cor de café na boca. Turani von Helmusuin. Puta merda. Por que ele está aqui me procurando? Sou apenas o John Yod. Além disso, como ele escapou do rastreamento de um semideus? A primeira reação de Klein foi dizer ao homem que havia procurado a pessoa errada, mas ele se conteve e perguntou: quem você está procurando? Helmusuin sorriu fracamente e disse: eu notei você quando estávamos no bar das algas marinhas, no entanto, não tive oportunidade de falar com você. RH, minha vida está no fim, então recentemente me lembrei de muitas coisas. Por favor, permita-me apresentar-me. Você pode me chamar de Luz Laranja Hilarion. Luz Laranja Hilarion? Klein ficou surpreso antes de perguntar, perplexo: há alguma coisa? Helmusuin riu. Estou aqui para avisar você. Tenha cuidado com a árvore mãe do desejo. Ele parou por um momento antes de dizer: tudo bem, preciso ir embora e estou prestes a morrer antes de retornar ao mundo espiritual. Você tem algum inimigo aqui? Por que você pergunta? Klein perguntou, confuso. Helmusuin tossiu e disse: posso morrer silenciosamente na porta deles. Dessa forma, você teria sua vingança. Ponto.